A tecnologia está cada vez mais presente no Poder Judiciário. Quais são os benefícios e riscos dessa utilização? Esse é o principal tema de hoje do Pensamento Jurídico, em mais uma edição especial na cobertura do primeiro Congresso da Magistratura Mineira aqui em Belo Horizonte. O nosso entrevistado é o professor de Direito Digital, José Luiz de Moura Faleiros Júnior, que fez aqui uma palestra sobre os aspectos jurídicos da utilização dos sistemas de inteligência artificial pelo Poder Judiciário. Doutor José Luiz, muito obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Muito obrigado, doutor Orion Teixeira. É uma honra participar de um programa tão distinto para debater um tema que me é tão caro e que é tão atual e que nos interessa a todos. Muito obrigado por me receber. É um prazer é nosso aqui, a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se no canal da Mais no YouTube e deixar lá seus comentários, sugestões, serão muito bem-vindos. Muito bem, doutor José Luiz, professor de Direito Digital, o senhor fez uma palestra aqui destacando esses aspectos jurídicos. Qual o ponto central dessa preocupação, dessa apreensão ou dessa novidade que o senhor trouxe aqui para essa palestra aos magistrados mineiros e magistradas? Doutor Orion, a tecnologia já é indestacável da vida em sociedade no século XXI. Estamos a experienciar o epítome da sociedade da informação vislumbrada nos tempos de outrora. Em 2022, não se pode cogitar de uma vida em sociedade totalmente desconectada, totalmente desligada da tecnologia mais atual. E o judiciário tem se atentado a isso, tanto quanto a administração pública em geral. São inúmeros os sistemas decisionais automatizados adotados pelos tribunais brasileiros para apoiar as decisões de julgadores. Os mais lembrados, é bom que se diga, são o sistema Victor do Supremo Tribunal Federal, ou mesmo os inúmeros sistemas do Superior Tribunal de Justiça, como Sócrates, sistema Corpus 927, sistema Atos, cada qual destinado a uma finalidade específica de assessoramento dos ministros em relação à catalogação de processos, à estratificação de temas e à facilitação de atividades burocráticas da judicatura que podem sim se beneficiar desta automatização. Professor, nós sabemos que o Poder Judiciário, pela sua natureza, é mais conservador diante de certas novidades, inovações aí, até por segurança jurídica, digamos assim. O senhor vê resistência no sistema como um todo, nessa adaptação da tecnologia no Poder Judiciário? Orion, a pergunta é fabulosa. Não há dúvida de que a tecnologia faz parte da vida. Estamos todos conectados em uma sociedade que, em pleno século XXI, é caracterizada pela presença da técnica. De modo algum, tenho notado resistência dos tribunais e da administração pública, é bom que se diga, em geral, quanto à necessidade de adaptação aos reflexos da utilização de modelos tecnológicos, até mesmo nas atividades inerentes ao judiciário e à judicatura. Vários são os exemplos de tribunais brasileiros que se valem de sistemas decisionais automatizados, Orion, para fomentar o incremento da eficiência da prestação jurisdicional. A gente poderia dizer, por exemplo, que, sobre essa resistência ainda, que a pandemia, por exemplo, influenciou, acelerou a adaptação, a utilização desses sistemas à medida que não poderíamos mais ter aquele atendimento presencial. Sim, Orion, inegavelmente. Que bom que este ponto foi mencionado, porque é evidente que em tempos de absoluta calamidade sanitária, como os que vivenciamos todos nós durante os últimos anos, em razão da pandemia de Covid-19, seja desejável que as pessoas permaneçam em seus lares, distantes umas das outras, justamente para conter a propagação viral. Isto afetou as atividades como um todo e também as atividades jurisdicionais. Faço questão de lembrar, o Conselho Nacional de Justiça, ainda em 2020, no auge da pandemia de Covid-19, editou um provimento específico, provimento de número 100, do dia 26 de maio daquele ano, voltado às atividades notariais e registrais, criando o famoso e tão festejado
sistema e-notariado, que propiciava justamente isso. Imagine, Orion, pessoas de idade mais avançada que não se deseja que saiam de seus lares para se dirigirem a um cartório a fim de lavrar um testamento, justamente num período de grande calamidade, podem fazê-lo hoje em razão desta inovação, por videoconferência notarial, dialogando com um tabelião ou com um oficial registrador de forma remota. As tecnologias de informação e comunicação, TICs, como são chamadas pela doutrina, propiciam isso e já nos provaram ser instrumentos viáveis para uma aceleração da eficiência no atendimento das finalidades públicas. Além dessa especialidade digital do senhor, quero explorar uma outra questão, já que o senhor também é doutorando em Direito Civil, né, e Tecnologia, Inovação, aqui da UFMG, inclusive de Minas Gerais. Voltando ao aspecto da segurança jurídica, né, quais são os riscos da adoção desses temas para o julgador, por exemplo, suas decisões? Orion, o julgador, pessoa humana que possui condições de assimilar certas nuances de um caso levado a seu julgamento de forma completamente diversa das condições que um algoritmo que opera no plano da matemática, no plano da heurística computacional teria. O algoritmo ainda é um sistema de apoio, um sistema de suporte. A experiência, as emoções, a percepção de sutilezas de um caso concreto ainda são elementares que apenas o indivíduo humano é capaz de notar. Esta diferença crucial nos leva a entender que esses sistemas podem falhar se forem utilizados com a intenção indesejada, é bom que se diga, de substituição do julgador humano. Um robô. Um robô. Agora, como é que o senhor vê, por exemplo, a questão da independência desse julgador? Porque já vem ali no sistema uma orientação para aquela sentença que ele vai dar. Existem casos repetitivos, mas como é que fica a situação da influência da própria realidade e essa independência do julgador? Excelente questionamento, mais uma vez, Orion. Sem dúvidas, quando se trabalha no plano da heurística computacional, é necessário que um sistema decisional automatizado contenha redundâncias. Se a finalidade da utilização de um sistema dessa estirpe é a catalogação de processos, a estratificação de temas de um processo para, por exemplo, propiciar o julgamento em sede de recursos repetitivos, ou mesmo a identificação de teses jurídicas que já tenham sido objeto de pronunciamento sumular dos tribunais superiores, apenas para citar 2 exemplos, é fundamental que se imagine que na leitura, se é que podemos chamar assim, de um processo judicial como um todo, feita por um algoritmo, certos detalhes fáticos ou mesmo probatórios poderão escapar. E esses detalhes, eventualmente, podem ser a diferença do resultado do julgamento. As redundâncias envolvem também a certeza de que falhas existem, acontecem e de que sistema algum é infalível. Vai existir uma instância de controle dessa qualidade? Este é o grande desafio e é por essa razão que o debate transcende o direito. Orion, o Conselho Nacional de Justiça, no ano de 2020, por ocasião da sua 71ª sessão virtual, aprovou a resolução de número 332, pautada em 3 pilares fundamentais para o debate: ética, transparência e governança. A partir de cada um dos 3 pilares mencionados, é possível dessumir uma série de deveres que estão além do próprio direito, que demandam justamente a percepção de que tal redundância, como mencionei, não é apenas um gatilho de sistema, um gatilho de programação de computador. Pelo contrário, também envolve revisão humana e que decisões automatizadas, preferencialmente, devem ser revisáveis por indivíduos humanos. Ou seja, os valores são permanentes, como o senhor diz, da ética, da governança e a transparência. E o sistema digital, uma ferramenta que precisa ser também aperfeiçoada para que essas 2 coisas possam andar juntas. Precisamente, Orion, precisamente. Acrescento um detalhe importante. Embora ainda há pouco lembrada, a Lei Federal número 14.129
promulgada no dia 29 de março de 2021 e apelidada de Lei do Governo Digital, com incidência inclusive ao Judiciário, define um conceito muito importante. Orion, autosserviço é o termo técnico adotado em lei, artigo 4º, inciso 2. A prestação de serviço público sem a necessidade de mediação humana. O artigo 14, no parágrafo único desta mesma lei, descreve que a administração pública como um todo deverá adotar preferencialmente o autosserviço em detrimento do atendimento pessoal ou até mesmo personalizado de um servidor público ao cidadão. Essa transformação nos mostra que é inescapável a transformação em questão. É uma tendência irrefreável, mas o termo mediação humana chama a atenção. Nós estamos a falar de um supervisor de sistema algorítmico, mas de um sistema que apenas realiza interlocução entre partes envolvidas, administração pública e cidadão, no sentido geral. É bom que se lembre disso porque tal transformação acontecerá de forma mais acentuada nos anos vindouros. Muito bem, professor. Vou fazer um breve intervalo. Gostaria que no próximo bloco o senhor tratasse para a gente aqui sobre aspectos regulatórios da utilização desses sistemas de inteligência artificial no Poder Judiciário. E a gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, hoje uma edição especial na cobertura do primeiro Congresso da Magistratura Mineira aqui em Belo Horizonte. Hoje estamos discutindo aqui a influência da tecnologia na atuação do Poder Judiciário. Nosso entrevistado é o professor José Luiz de Moura Faleiro Júnior, que é professor de Direito Digital, doutorando em Direito Civil e Tecnologia da Inovação. Fez uma palestra aqui hoje a respeito desses temas e vai contar para nós agora quais são os aspectos aí da legislação, quais são o aspecto regulatório desse processo, como é que anda isso? Excelente, muito obrigado, Orion, pela pergunta valiosa e que demanda uma breve rememoração. A experiência europeia foi a mais importante e que teve mais repercussão nos últimos anos. Em 2015 é publicado um Draft Report de número 2103 sobre a utilização em caráter prospectivo desses sistemas decisionais. O Draft Report, justamente por ser um draft, um esboço, indicava temas que são polêmicos para o direito. A exemplo da atribuição de personalidade eletrônica a robôs, imaginem, um tema bastante controverso e desafiador. Mas o caráter prospectivo, especulativo, é bem-vindo. Estamos a especular sem legislar, pelo menos no caso europeu. Outras experiências, como a norte-americana, com o seu Future of AI Act de 2017, o Algorithmic Accountability Act de 2019, atualizado em fevereiro de 2022, são outros exemplos de documentos estrangeiros que inspiraram uma potencial regulação da matéria. Os europeus, em 2021, publicaram finalmente o AI Act de 2021, documento fundamental do Parlamento Europeu de número 0106. Este documento talvez nos traga a melhor pista de como regulamentar a matéria. Risk-Based Approach é a terminologia em língua inglesa, uma abordagem baseada em riscos estratificados em razão da atividade. Orion, imagine que certos usos de algoritmos podem trazer mais riscos e até mesmo danos em potencial do que outros. A estratificação de pessoas pelo credit score, como acontece na China, a utilização desses sistemas pela robótica na medicina, por meio de cirurgias robóticas, outros contextos como o comércio eletrônico, ou mesmo a utilização pelo judiciário, são situações diversas que demandam soluções mais ou menos rigorosas. E os europeus fizeram justamente isso, reconhecendo que algumas atividades são de risco gravíssimo e que, portanto, demandam proibição. Outras permitem a sua utilização com restrições. O nível grave, segundo nível da pirâmide estabelecida pelos europeus, aponta a seara do judiciário como uma atividade que potencialmente pode gerar riscos e danos. E aqui no Brasil, inspirados nessa recente proposta europeia, tivemos a bem-vinda iniciativa do Senado Federal
por seu presidente, senador Rodrigo Pacheco, que em fevereiro de 2022 instituiu uma comissão de juristas responsável por elaborar um substitutivo a 3 projetos de lei que estão em curso no Congresso Nacional. Tratam-se do PL 5051 de 2019, do PL número 21 de 2020 e do PLS, que teve iniciativa no Senado Federal, 872 de 2021. Estes 3 projetos de lei condensados no labor de uma comissão que deverá apresentar o texto substitutivo até o dia 7 de dezembro de 2022. Espera-se uma absoluta ressignificação do teor de cada um dos 3 projetos de lei para que seja apresentado, de fato, um substitutivo composto por diretrizes que permanecerão. Ética, transparência, governança são algumas delas. Nossos legisladores estão preparados para isso, para esse conhecimento novo, científico, cada vez mais dinâmico, né? E, ao mesmo tempo, qual que seria a legislação que poderia nos inspirar melhor de acordo com o direito que se pratica no Brasil? Muito bem, Orion. Outra pergunta instigante, porque o que percebemos é que o direito, muito fechado na sua tradição, tem se mostrado aberto à introjeção de aportes de outras ciências, inclusive das ciências exatas ou mesmo de outras ciências humanas e sociais aplicadas. Essa transversalidade é bem-vinda, justamente porque é inescapável o paradigma tecnológico ou mesmo a necessidade de humanização da leitura que se faz sobre o uso de algoritmos no cotidiano em geral ou mesmo na judicatura. Eu vejo com bons olhos a abertura do nosso Congresso Nacional à participação da academia, de setores da economia também, de pesquisadores especializados justamente em matérias técnicas e tecnológicas. Esse diálogo rico, transversal, tem o condão de propiciar um resultado muito melhor. O nosso judiciário também dialoga com a academia? Sem dúvidas. Eu faço questão de enfatizar efusivos encômios ao judiciário brasileiro, que tem se mostrado muito aberto à coleta de subsídios, não apenas dos setores mencionados, mas da própria sociedade civil. É inegável que sistemas são falíveis, mas sabendo que são falíveis, é possível a cada tribunal estabelecer modelos contingenciais, que a cada contexto apresentem soluções adequadas para evitar danos que possam advir da má implementação desses sistemas. Então, de fato, vejo com bons olhos e enfatizo ainda, por fim, o papel do Conselho Nacional de Justiça, Orion. Mesmo antes da existência de uma lei em sentido formal, na existência, podemos dizer, de um vazio normativo, a resolução número 332 do CNJ, de 2020, embora não supra do ponto de vista formal o papel de uma lei, trouxe clareza a um tema complexo, controvertido e polêmico, que demanda conhecimento para além do direito. Essa missão, esse mistério, tem sido bem atendido. Buscou esse diálogo em outras fontes, né? essa capacitação. Agora, nessa caminhada aí, professor, a tendência então é de o judiciário também deixar de ser analógico para ser digital. Isso vai trazer uma mudança de pensamento e de atuação? Inegavelmente. Já estamos a assistir tal transformação. Novamente, Orion, foi bom termos nos lembrado da pandemia de Covid-19, que nos virtualizou. A atividade jurisdicional passou a ser prestada remotamente por sistemas comunicacionais, por exemplo, de videoconferência, propiciando que audiências ou mesmo sessões de julgamento fossem realizadas remotamente, permitindo, mesmo diante de uma grave crise, a continuidade da atividade jurisdicional, que é a função do Estado. Nesse sentido, quando se pensa em um juízo 100% digital, como descreve o Conselho Nacional de Justiça, ou mesmo em Justiça 4.0, tais valores e a própria experiência recente da utilização dessas ferramentas tecnológicas poderão propiciar, sem dúvidas, utilizações profícuas desses sistemas para elevar o nível da jurisdição e não para substituí-la. O senhor acha que a tecnologia pode ser aquela reforma do judiciário que sempre se pregou, se defendeu e tentar influenciar positivamente sobre aqueles grandes desafios da carga processual, do acesso à justiça? Não ela própria como tal transformação, como tal reforma, mas como um elemento
catalisador de tal reforma. Estou falando, eventualmente, sobre algo que ainda virá, uma reforma futura. Todavia, a tecnologia tem sim o condão de propiciar eficiência. E eficiência, sabemos muito bem, é princípio essencial do regime jurídico administrativo, está elencada no repertório principiológico do artigo 37 da Constituição da República. O judiciário dela não se pode furtar, e a alta carga de processos, a excessiva judicialização de matérias, muitas delas repetitivas, pela tecnologia, podem sofrer ressignificação. Ainda que não seja uma reforma propriamente dita, tal ressignificação tem o potencial de alavancar, melhorar a prestação jurisdicional. Um dos grandes modelos de muita eficiência no judiciário hoje é a chamada mediação, conciliação, autocomposição. A tecnologia pode ajudar nisso? Inegavelmente, sim. É insofismável o papel dos mecanismos alternativos de solução de controvérsias, tema que, aliás, é festejado desde a promulgação do Código de Processo Civil de 2015. Ferramentas tecnológicas facilitam até mesmo o acesso à justiça. Existem outros temas relacionados a este, como a utilização do direito visual, visual law, como preferem na expressão inglesa, mas várias ferramentas de facilitação do acesso do cidadão à prestação jurisdicional, inclusive pela utilização de ferramentas comunicacionais, como as TICs, Tecnologias de Informação e Comunicação, tem o condão de facilitar tal aproximação e de fomentar também a solução de controvérsias pela via pacificadora, pelos acordos, pelas transações ou mesmo pelos efeitos elogiáveis da boa mediação. Professor, o senhor participou aqui hoje do primeiro Congresso da Magistratura Mineira, né, e cujo tema principal é Magistratura, Democracia e Responsabilidade Social. O senhor é digital, mas também conhece e também resguarda esses valores, né, como o senhor diz, da ética, da governança e também da transparência. Como é que essas coisas se encaixam e qual a importância disso? Orion, a resposta está na própria lei que citei anteriormente, 14.129 de 2021. Lei do governo digital, que, dentre outras premissas, institucionaliza, do ponto de vista da positivação normativa, a consensualização administrativa, uma reaproximação dos cidadãos ao Estado, permitindo não apenas o controle da atividade estatal, mas uma atuação mais direta, que não substitui o papel finalístico da própria jurisdição, mas que permite ao cidadão se inteirar do modo e das inúmeras repercussões que a prestação jurisdicional pode ter. Eu vejo com bons olhos a congregação de todos esses valores e vetores em torno de uma transformação mais ampla que já teve início. Muito bem, como a gente faz em cada programa nosso aqui, a gente pede indicação de leitura para a nossa audiência. O que o senhor tem, por favor? Excelente, Orion, que bom que chegamos a este momento. Eu não poderia deixar de recomendar a todos que nos acompanham a leitura da obra recentemente traduzida para a língua portuguesa e publicada no Brasil, cujo título é 2041. Os autores, Kai-Fu Lee e Chen Qiufan, dois asiáticos, nos apresentam uma espécie de panorama prospectivo da inteligência artificial, uma leitura que agradará a todos. E, evidentemente, me reportando à literatura mais tradicional, Isaac Asimov, com as suas 3 leis da robótica, autor seminal para este debate, cujo livro de contos Eu, Robô, inclusive virou um filme muito conhecido, é uma leitura que recomendo a todos. Muito obrigado. Boa indicação, com certeza. Bom, eu conversei aqui com o professor José Luiz de Moura Faleiro Júnior e tratamos aqui do tema da palestra dele aqui no Congresso da Magistratura Mineira, sobre os aspectos jurídicos da utilização de sistemas de inteligência artificial pelo Poder Judiciário. Professor, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Foi uma grande honra, muito obrigado, Orion, e a toda a equipe. Participar do Pensamento Jurídico é, sem dúvida alguma, motivo de grande orgulho. Tenho grande satisfação de ter dialogado. Agradecemos. Muito bem. Bom, e a você que nos acompanhou até aqui, pode ver e rever essa entrevista nos canais da Amages, no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Ficamos por aqui. Obrigado e até a próxima.